A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Segunda-feira, 18 de setembro de 2023. Eu sou Léo Lopes e este é o Cast News, o podcast semanal de notícias para podcasters. Aqui você ouve toda segunda-feira pela manhã um resumo das principais notícias sobre o mercado de podcast no Brasil e no mundo. O aumento de 7% no número de downloads globais de podcast em agosto. Os resultados de um estudo sobre a influência dos podcasts na vida de empresários e a adaptação de um podcast brasileiro de True Crime para o idioma alemão estão entre as principais notícias que você vai ouvir nesta 33ª edição do Cast News. E a gente começa a edição de hoje com notícia boa. Segundo o levantamento mensal da Podtrac, o número de downloads globais de podcast aumentou 7% em agosto. Esse é um aumento estável se a gente comparar com o mesmo período de 2022. Nos Estados Unidos, a empresa iHeart Podcasts lidera o ranking das maiores publicadoras de podcasts, seguida pela Wondery da Amazon, a NPR, o New York Times e o NBC News. Outro dado levantado pela Podtrac foi qual o principal podcast dos Estados Unidos no mês de agosto, e que foi calculado através da audiência mensal dos programas. O The Daily, do New York Times, ficou em primeiro lugar, mantendo a posição que já tinha em julho. Todos os outros dados levantados pela Podtrac foram traduzidos e estão disponíveis na íntegra lá no portal do Cast News, em castnews.com.br. De acordo com uma pesquisa da Headliner, mais de 48% dos podcasters gastam menos de 1 hora promovendo os seus podcasts. A pesquisa conversou com 200 participantes, dos quais 65% têm podcasts com 1 a 6 anos de existência. O gasto médio de tempo de produção dos episódios desses criadores de conteúdo é de 13 horas no total. As fases da produção de um episódio também geram sentimentos diferentes nos produtores. A parte preferida dos podcasters tende a ser a criação de pauta. O segundo lugar ficou com a edição e a promoção dos podcasts é a parte que menos recebe atenção no projeto. Você também faz parte do time que passa muito mais tempo criando o conteúdo do que promovendo o seu podcast? Talvez seja uma boa ideia repensar essa estratégia. O Alito, um aplicativo web desenvolvido pelo The Podcast Host, lançou o Alito Show Planner, uma ferramenta de inteligência artificial feita para auxiliar podcasters com a criação dos seus podcasts. O Show Planner gera um plano de ação completo, desde a ideia inicial até o lançamento do podcast em questão de minutos. Os usuários respondem a perguntas sobre sua ideia de podcast e recebem feedback juntamente com um plano detalhado que inclui proposta de podcast, ideias para os primeiros episódios, formato sugerido, perfil do público e sugestões para tornar o podcast único. Esse é um dos sistemas de inteligência artificial mais poderosos criados até agora, com foco em podcasting. Será que vale a pena usar o Show Planner? Será que ele não mata um pouco a criatividade do processo? Comenta com a gente o que você acha sobre isso, que a gente quer saber. Ainda em notícias da semana. Um estudo realizado pela Lower Street e a Content FX descobriu que os podcasts têm um grande impacto entre os empresários e líderes de negócios nos Estados Unidos e no Reino Unido.
Cerca de 43% dos empresários estadunidenses consideram os podcasts como sua principal fonte de informações e 55% dos donos de negócios ouvem podcasts todos os dias. Esse público empresarial é atraído pelos podcasts porque eles entregam conteúdo consistente, além de ter mesas redondas e bate-papos sobre temas que são interessantes para os ouvintes. E as marcas que são mencionadas em podcasts que apelam para o ouvinte executivo também são mais bem aceitas e mais lembradas, mas essa parte a gente já sabia. E a plataforma Riverside de áudios e vídeos agora permite aos usuários adicionar e personalizar legendas em seus vídeos para as redes sociais. A transcrição é feita em mais de 100 idiomas, são várias opções de fontes e cores para as legendas, assim os criadores podem manter a identidade visual do conteúdo. As legendas são cada vez mais essenciais porque, além de deixar o conteúdo mais acessível para pessoas com deficiência auditiva, cerca de 75% das pessoas assistem a vídeos sem som e as legendas aumentam a compreensão em mais de 50%. As legendas personalizáveis já estão disponíveis no site da Riverside. Uma pesquisa da Rephonic revelou que o gênero de podcasts que mais gera receita de publicidade é o True Crime. Quanto à receita por ouvinte, os podcasts sobre esportes levaram o título. Os podcasts de True Crime, apesar de serem menos de 1% dos podcasts ativos nos Estados Unidos, contribuem com 7% da receita total de publicidade. Um problema que a gente já falou aqui é que 40% de todos os anúncios da podosfera são centralizados em só 23% dos podcasts, então a monetização ainda é desigual. Ainda tem bastante espaço para as marcas melhorarem essa avaliação e gerarem leads em podcasts menores, que podem ser tão bons quanto os que já são mais conhecidos. E mais, a empresa Magellan AI lançou uma nova ferramenta que ajuda anunciantes a expandirem suas campanhas de anúncio em podcasts. Essa ferramenta, que é acessada através do painel da plataforma, permite que as campanhas sejam estendidas para podcasts que têm audiências parecidas com os podcasts nos quais a campanha já está sendo trabalhada. A Magellan AI planeja continuar otimizando as campanhas de áudio, classificando parcerias publicitárias com base na taxa de resposta de um programa para o outro. E ainda falando sobre publicidade em áudio, o Spotify Advertising compartilhou 7 perguntas que as marcas devem responder para criar uma boa estratégia de marketing digital em áudio. A equipe do Cast News, é claro, juntou tudo numa matéria cheia de insights legais e muito úteis lá no nosso portal. Então, se você tem uma marca ou um produto que quer promover em podcasts, o que é uma decisão muito acertada, diga-se de passagem, a gente vai te ajudar a lapidar essa ideia. Tira uns minutinhos depois que o episódio acabar para ler a matéria e você vai ver o seu produto ou marca serem promovidos com um público fortemente engajado. Lembrando que quem quiser anunciar aqui no Cast News também pode entrar em contato com a gente e brifar a ideia sem compromisso. Hoje, no Giro sobre Pessoas que Fazem a Mídia. O pessoal do B9 anunciou na última semana uma nova temporada do podcast Guerras Comerciais. E os inimigos que protagonizam essa temporada são as empresas Apple e Microsoft. O Ale Garcia, que é a voz que apresenta o Guerras Comerciais, vai contar tudo sobre a história por trás da disputa tecnológica, desde o lançamento do Macintosh pela Apple e o desenvolvimento do software para Mac pela Microsoft. O podcast é um original da Wondery que já faz sucesso no exterior desde 2018 e que fala sobre os embates e a rivalidade de grandes empresas como Netflix versus Blockbuster e a Marvel versus a DC. Os novos episódios são lançados primeiro na Amazon Music e depois em todas as principais plataformas de áudio. Sobre lançamentos.
O Estadão lançou o videocast semanal 2 Pontos, apresentado por Roseanne Kennedy, que sempre vai trazer 2 convidados com opiniões contrárias para debater sobre temas da atualidade. No primeiro episódio, o debate foi sobre o libertarismo e as eleições na Argentina, com a participação do ativista Rafael Lima e do professor Arthur Barrionuevo. O projeto vai ser publicado toda semana em vídeo e áudio no Spotify e no canal do YouTube do Estadão. E a Podster, em parceria com a Acast, está lançando uma adaptação em alemão do podcast brasileiro O Insólito. A produção vai ser traduzida pela Podster e distribuída e monetizada pela Acast. A primeira temporada do Insólito em alemão vai ter 12 episódios, com a possibilidade de mais episódios no futuro. Se você quiser saber mais sobre a adaptação, o Marcos Campos, criador do Insólito, conversou um pouco com a equipe do Cast News na semana passada sobre a empolgação pelo projeto e sobre como a produção evoluiu de conteúdo de vídeo para podcast. E que cada vez mais as produções brasileiras tenham a chance de serem ouvidas em vários idiomas, porque aqui no Brasil se faz podcasts muito bons e com muito capricho. E depois de 5 anos desde a primeira temporada, o podcast The Osbournes voltou na semana passada com uma segunda temporada de 20 episódios. O podcast apresenta vários temas que envolvem a família do músico Ozzy Osbourne e também conta com a participação do músico Billy Morrison. O podcast aborda desde curiosidades do Black Sabbath até supostas experiências da família Osbourne com alienígenas. O The Osbournes já está disponível em todas as principais plataformas de áudio. E a nossa recomendação nacional dessa semana vai para um podcast onde o medo encontra o riso no mundo do sobrenatural. É o Arrasta-me para o Podcast, apresentado pelo Guto e pelo Marcos. O podcast tem vários quadros que falam desde teorias da conspiração e locais assombrados até táticas de combate contra entidades. Tudo isso desenvolvido com uma pitada de humor ácido, que é pro ouvinte ter medo, mas não tanto assim. O programa está disponível nas principais plataformas de podcast e é lançado toda quinta-feira à meia-noite. Então, já assina o Arrasta-me pro Podcast no seu agregador preferido e não deixe o sobrenatural te pegar desprevenido. E aqui eu lembro que você sempre pode divulgar trabalhos e oportunidades dentro da indústria do podcast aqui no Cast News. Sejam vagas remuneradas ou vagas de participação em projetos, manda pra gente no e-mail contato@castnews.com.br, que elas vão ser publicadas na nossa newsletter, que agora é enviada 2 vezes por semana, na quarta e na sexta-feira. Além disso, você também pode mandar uma pequena apresentação do seu podcast e, se ele for o escolhido, vai aparecer aqui na nossa recomendação nacional da semana. E essas foram as notícias dessa 33ª edição do Cast News. Você pode ler a íntegra de todas as notícias e também assinar a nossa newsletter em castnews.com.br. Ajude o Cast News a crescer espalhando o link deste episódio nas suas redes sociais e assinando o podcast no seu agregador preferido para receber em primeira mão os episódios assim que eles forem publicados. Você pode colaborar com o Cast News mandando seu feedback e as suas sugestões de pauta nos comentários do portal ou então para o e-mail podcast@castnews.com.br. Não esqueça de seguir @castnewsbr nas redes sociais e entre no canal público do Cast News no Telegram em t.me/castnews_br para você poder receber as notícias diariamente. O Cast News é uma iniciativa conjunta do Bicho de Goiaba Podcasts e da Radiofobia Podcast e Multimídia. Participaram da produção deste episódio Andressa Isfer, Bruna Yamazaki, Eduardo Sierra, Lana Távora, Léo Lopes, Renato Bontempo e Tiago Miro. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.